Feito isso, vamos dar um OK. Dei um OK, está aqui a nossa folha. Você vai perceber que o nome desse arquivo está aqui em cima, ó. Meu arquivo lindo, e aí tem a porcentagem aqui do lado, ó, que é a quantidade de zoom, aproximação que eu tenho desse cara. Você vê que quando eu aperto Ctrl+, ele vai ficando mais próximo e vai aumentando para mim este valor aqui de porcentagem. Não esqueça o Ctrl 0, que já ajusta para você, né, o tamanho deste arquivo neste espaço que eu tenho aqui na minha tela. Uma coisa que eu queria comentar com você antes da gente começar a desenhar e fazer coisas incríveis no programa é sobre as opções de réguas. As réguas auxiliam muito a tudo que você está fazendo, tá? E elas estão aqui, View, eu tenho as opções de Rulers. Quando eu deixo em Rulers, eu abro outras opções, tá? Que eu tenho isso aqui, ó, Show Rulers, o famoso Ctrl R. Você vai perceber, ó, que agora eu tenho do lado esquerdo aqui esta coluna com a minha régua e em cima eu tenho esta linha, né? Com uma reguinha mesmo que eu estou utilizando. Você vai perceber que o meu arquivo aqui, ó, se eu segurar espaço e arrastar ele para baixo, ó, tá, um pouquinho, você vai ver que meu arquivo sempre começa aqui no 0, ó, tá? Bem no 0 aqui, tá? Nesta linha de 0 aqui e também nesta linha aqui em 0. E aí segue o tamanho desta folha que eu tenho, você vai perceber que ela está aqui, ó, no 21 e alguma coisa, né, a folha. Se eu clicar aqui para baixo, ó, eu tenho aqui minha folhinha no 29 e alguma coisa. Então essas são as reguinhas. Como é que eu faço para jogar uma régua aqui na minha folha e começar a trabalhar? Clique em cima, por exemplo, dessa aqui do lado esquerdo, ó, clicou e arrasta. Olha aqui a minha reguinha que começa a aparecer em cima do meu arquivo. Então clicou, arrastou, eu começo a posicionar novas réguas aqui no arquivo. Da mesma forma, em cima, clica, segura e arrasta, eu começo a puxar réguas na horizontal desse arquivo que eu estou trabalhando. Se você quiser voltar a régua para onde ela estava, né? Falar, não quero essa régua. Então você tem duas opções. Você pode clicar na régua mesmo, tá? Clique em cima dela aqui, ó. Sempre com a ferramenta de seleção aqui, ó, seta preta. Clique em cima da régua, ela vai mudar de cor, vai ficar azul. Aperta Delete no seu teclado. Eu sumo com a régua. Deletei aquela marcação ali, ela não existe mais. Mas eu também tenho a opção de arrastar de volta para onde ela veio. Então eu vou clicar nessa reguinha aqui, ó, nessa linha. Clique e arrasta aqui para cima, ó. Soltei, ela volta lá para cima. Tá? Minha reguinha sumiu. Você vai perguntar qual eu prefiro? Eu prefiro 1000 vezes o Delete, né? Porque essa outra, só de você arrastar aqui, ó, você percebe que muitas vezes a reguinha não vai, né, para onde ela deveria. Mas você pode estar usando essas duas opções aí. Você pode estar jogando ela em cima, tá? De volta da reguinha onde você quer, ou você pode estar deletando. Outra coisa legal também, tá? Eu vou deletar todas essas réguas aqui antes, ó. Posso clicar aqui, ó, numa parte branca e arrastar, vai formar um quadrado. Eu seleciono todas essas réguas e dou um delete. Outra coisa legal é o grid, que é uma grade, né? É um monte de quadradinhos na minha tela onde eu posso me basear para alinhar objetos. Quando você quer trabalhar de uma forma um pouco mais precisa ou perfeccionista, você usa essas grades, né, para estar te auxiliando. E elas estão aqui, ó, em View. Eu tenho aqui, cadê? Aqui embaixo eu tenho, ó, Show Grid, tá? Eu tenho esse atalho também para ele aqui, ó. Quando eu clico em Show Grid, você vai ver que agora todo o meu arquivo está cheio de quadradinhos, ó. Quando eu dou Ctrl+, você vai ver que eu tenho vários quadradinhos, tá? Nessa telinha aqui. E para que serve? Para quando eu quiser desenhar alguma coisa aqui, tá? Esses quadradinhos me auxiliem para isso. Por exemplo, vou pegar um quadradinho aqui e vou desenhar um quadrado, ó. Então eu consigo alinhar ele, tá? Exatamente naquele grid ali, eu vou ter ideia para saber realmente qual o tamanho daquele elemento que eu desenhei. Você tem esse grid que você pode estar utilizando. Outra coisa legal também é que aqui, ó, em View, na última opção lá embaixo, ó, só vou subir um pouquinho a tela aqui para você visualizar aqui, ó. Em View, tá vendo aqui, ó, em View, eu tenho essa opção aqui, ó, Snap to Grid. Quando eu deixo Snap to Grid aqui, ó, só voltar aqui minha telinha, a posição correta, tá? Quando eu coloco Snap to Grid, quando eu desenho agora um elemento aqui, ó, ele automaticamente, ó, ele vai se ajustando àqueles quadradinhos que eu tenho na tela. Eu vou arrastando esse objeto, ó, e ele vai se posicionando com esse grid aí, ó. Então é para isso que serve. Eu não vou explicar como é que desenha agora, porque não é o objetivo. A ideia é só você entender um pouco esse grid. Se você quiser também trabalhar com o espaçamento desse grid, né, dessa grade que você tem, fala, pô, meu, os quadradinhos estão muito pequenos ou muito grandes. O que eu faço para mudar isso aqui? Simples.
vai lá em Edit, você tem Preferences, e aí você tem essa opção aqui, ó, Guides and Grid. Quando eu clico aqui, eu tenho as opções da minha régua. Lembra que a régua lá, ela era essa corzinha de cian? Eu posso mudar a cor da régua. Eu pessoalmente prefiro a régua vermelha, tá? Então eu vou deixar vermelha aqui. Eu tenho as opções também do estilo da minha régua, se vão ser linhas ou vão ser um monte de pontinhos. Eu tenho as opções do grid, olha aqui. Qual é a cor desse grid que eu estou utilizando? Qual o estilo das linhas também? São linhas, né? É um monte de uma linha contínua ou se é um monte de pontinho. E eu tenho essas opções também de qual o espaço que vai ser de um grid para o outro, tá? Então aqui está 1,76 centímetros. Se eu colocar, por exemplo, 5, né, e der um OK, ó, você vai perceber que agora o meu grid está bem maior, ó. Tá vendo? Bem maior os quadradinhos. Se eu for lá em cima de novo, em Preferences, colocar Grids and Guide, né, e colocar aqui, ó, Grid Line a cada 0,5 centímetros, vou dar um OK, olha aqui o tamanho dos quadradinhos. Então isso aqui te ajuda dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Às vezes você quer trabalhar com uma coisa assim mais detalhada, com pontinhos mais próximos. Então você deixa essa opção aqui um pouco menor. Se quiser um grid maior, é só aumentar. Eu vou deixar aqui, ó, em 5 centímetros e aqui você vai ver que eu tenho subdivisions, que são as subdivisões dentro desse grid. Eu vou colocar 10, ó. Vou dar um OK. Eu vou aproximar aqui para você ver. Você vai perceber o seguinte, ó, eu tenho um quadrado aqui, ó, olha esse quadradão aqui, ó, tá vendo? Tem umas linhas maiores em volta dele. Dentro dele eu tenho um monte de quadradinhos, que são as subdivisões que eu tenho, tá? Então serve para isso, ó, aqui, ó, eu tenho esse quadradão e eu tenho outros quadrados do lado aqui, ó. Mas dentro deles, no caso, eu tenho vários quadradinhos diferentes aqui que eu posso estar utilizando. Então é assim que você configura esse grid. Edit, Preference, Guides and Grids, né? E aí você pode vir aqui e trocar as opções da sua régua e do seu grid que você está utilizando aí.